Ok, estudo da lição número 4, a parte de domingo, falando sobre a imagem de Deus recriada em nós. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, verso 29, ele escreveu o seguinte: aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. No princípio, Deus nos fez a sua imagem, e essa imagem foi corrompida pelo pecado. E na criação do mundo, Deus projetou o homem para que o homem fosse exatamente a imagem do Criador. Essa especificação tornou o ser humano dependente de Deus. Mas o ser humano escolheu outro caminho. Adão, Eva escolheram um outro caminho. Escolheram ser semelhantes ao inimigo. Ao darem voz, ao darem ouvidos à voz do inimigo. O que aconteceu com isso foi que a imagem do Criador foi corrompida no ser humano. De tal maneira que já nos primeiros capítulos de Gênesis, nós encontramos Noé ali lutando pela salvação das pessoas de sua época. Noé pregando no meio de uma geração incrédula, perversa, corrompida, de tal maneira que diz o texto bíblico que Deus se arrependeu de haver criado o ser humano. Entristeceu-se porque a corrupção humana se tornou muito grande. E Deus disse: o meu espírito não contenderá para sempre com o ser humano. Destruirei o ser humano. E assim Noé foi escolhido para ser então o representante, o reiniciante de uma nova geração. Era para que muitos se salvassem, mas infelizmente não aceitaram o Criador. Tudo que as pessoas olhavam e viam era apenas uma farsa. As pessoas mostravam sua verdadeira face diante das situações que viviam. Num grande banquete na Inglaterra, um dos grandes homens ricos chamou ali umas 300 pessoas para uma festa, e no meio da festa ele mandou que os criados, os empregados, soltassem então um casal de bailarinos para que pudessem entreter as pessoas. Aquele casal entrou, baixinhos, e começaram a dançar. E as pessoas aplaudiram muito. A desenvoltura da dama era espetacular. O cavalheiro se mostrava assim, simpático com as acrobacias que fazia. As pessoas ficaram impressionadas. Como pode 2 anões fazendo essas peripécias? De repente, um dos convidados, sem querer, deixou cair um pedaço de chocolate ao chão. Um dos dançarinos pulou apressadamente sobre o chocolate e o outro pulou em cima, e foi aquela briga. As máscaras caíram e as pessoas perceberam que eram 2 macacos. Eram dançarinos treinados, e as pessoas ficaram impressionadas com aquilo que eles viram, com os 2 macacos sendo revelados. O ser humano, quando se apresenta diante de Deus, muitas vezes se apresenta com um disfarce, com uma figura. Mas depois, quando os crisóis da vida vêm, a máscara cai. E as pessoas mostram realmente como são. Muitas pessoas servem a Deus por conveniência, porque tem medo de consequências que podem assim acontecer. Muitas pessoas cometem pecados e quando estão no meio de um crisol, as pessoas começam a assim se revelar, a dizer o que aconteceu. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, e as pessoas com medo de uma situação mais danosa, as pessoas então, como diz na linguagem policial, abrem o bico. Então, ou seja, revelam a sua verdadeira identidade, como esses 2 dançarinos revelaram ali diante dos convidados naquela festa. A pergunta número 1 é assim: de acordo com a Bíblia, como a imagem divina ficou distorcida nos seres humanos? Aí nós temos que ler Romanos 3, verso 10 até o 18, diz o seguinte: como está escrito, não há um justo sequer, nem sequer um. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, nem sequer um só, diz o apóstolo Paulo. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue e para procurar o mal. Em seus caminhos há destruição e miséria. Não há temor diante de Deus, diante dos seus olhos. As pessoas não temem a Deus. Esse foi o retrato do ser humano que o apóstolo Paulo assim descreveu. Não há nem um justo sequer. Agora, em Gênesis 6, verso 5, diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração
era má continuamente. Então, desde o Gênesis até os dias do apóstolo Paulo, a descrição é de que o gênero humano não tem, assim, nenhuma condição de mostrar a imagem do Criador. Totalmente distorcida e, assim, distorcida e retorcida. Então, o ser humano precisa de uma restauração. Então, para a pergunta, de acordo com a Bíblia, como a imagem divina ficou distorcida no ser humano, resposta, basta olharmos para o mundo para vermos como a violência, a falta de amor ao próximo e a ganância e a falta de temor a Deus dirigem a vida do ser humano. As pessoas são interesseiras, as pessoas não têm amor ao próximo, a violência campeia, a vida humana não tem mais valor, o que vale são os bens. Por isso, a imagem divina precisa ser restaurada no ser humano e só Deus pode fazer essa restauração. Na Itália, em uma das grandes igrejas, um vitral ficou totalmente destruído com a força de um vendaval. E ficou guardado numa caixa durante muito tempo os pedaços de vidro daquele grande vitral. Até que um dia um artista passou por lá e olhou aquela janela fechada com um papelão e disse: onde está o vitral que estava aqui? O rapaz disse: um dos encarregados disse: está aqui nessa caixa. O artista olhou e disse: você poderia me emprestar, deixar comigo essa caixa? Eu vou tentar restaurar. O rapaz disse: é impossível. Está tudo quebrado. Disse: por favor, deixe comigo. O artista levou a caixa para o seu estúdio. Demorou 6 meses. Mas depois ele chamou o encarregado daquela igreja e disse: eu quero mostrar uma coisa para vocês. Quando mostrou o vitral, eles não acreditaram. Estava restaurado de uma forma maravilhosa. Nem se percebia que havia sido quebrado. Tamanha foi a beleza de restauração, a eficácia, o detalhismo daquele artista. Restaurou aquele vitral. Deus quer nos restaurar. E só o grande artista do universo, o Criador, pode fazer isso em nossa vida. Ellen White, no livro Desejar das Nações, página 671, disse o seguinte: a própria imagem de Deus tem que ser reproduzida na humanidade. A honra de Deus, a honra de Cristo, acha-se envolvida no aperfeiçoamento do caráter do seu povo. Então, Deus pode restaurar a humanidade e tem que começar através do seu povo. Então, o povo de Deus tem que ser um exemplo para que as pessoas possam ir assim multiplicando essa restauração de caráter. Não há outra forma. Deus, então, chama as pessoas são assim transformadas. Essas pessoas transformadas, elas mostram a transformação para outras pessoas, outros são envolvidos nessa transformação e assim o ciclo começa, então, a se perpetuar. Não existe outra forma. Por isso, Ellen White disse, a própria imagem de Deus tem que ser restaurada na humanidade. Trabalho difícil, hein? Mas Deus utiliza a igreja para fazer isso. Então, lendo esta citação de Ellen White, o que nós podemos dizer? Como podemos combinar essa citação de Ellen White com a citação da Bíblia? Jó capítulo 1, verso 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era esse homem íntegro, temente a Deus e reto, e se desviava do mal. Ainda em Mateus 5,16, Jesus disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. 1 Coríntios 4, verso 9, o apóstolo Paulo escreveu: porque tenho para mim que Deus a nós apóstolos nos pôs por últimos como condenados à morte, pois nós somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Ainda em Efésios 3, verso 10, Paulo escreveu: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Então, lendo o texto de Ellen White, eu vou repetir, Ellen White escreveu: a própria imagem de Deus tem que ser reproduzida na humanidade. A honra de Deus, a honra de Cristo, acha-se envolvida no aperfeiçoamento do caráter de seu povo. Como essa expressão se combina com o que a Bíblia falou a respeito de pessoas com a imagem restaurada? Jó, o apóstolo Paulo diz que Jesus disse: resplandeça a vossa luz diante dos homens. O apóstolo Paulo, ele mencionou que os apóstolos foram feitos espetáculos ao mundo, e o apóstolo Paulo mencionou que através da igreja todas as potestades do céu conhecem a sabedoria de Deus através da transformação de pessoas que compõem a igreja.
Então, a resposta é como a explicação de Ellen White, a citação de Ellen White combina com os textos bíblicos. Resposta: a imagem divina pode ser reproduzida em nós, como Jó mostrou em sua vida. E nossa luz pode resplandecer para que as pessoas glorifiquem a Deus que está no céu. E podemos então saber que, mesmo em meio ao grande conflito, é possível mostrar a imagem de Deus em nossa vida, através de, assim, termos semelhança com Jesus Cristo em nossa vida. Então é possível mostrar que nós somos transformados, estamos sendo semelhantes a Jesus. Quando as pessoas olham para nós, tem que ver Jesus em nossa vida. Não devemos nos esquecer que nós não estamos em uma colônia de férias. Nós estamos no meio de um grande conflito. E no meio dessa batalha, Jesus trabalha conosco para nos aperfeiçoar. Então nós temos o nosso dia a dia, nós temos a nossa luta pela sobrevivência, nós temos a nossa luta familiar, nós temos a nossa luta dentro da igreja, temos a nossa luta pessoal contra as tentações, temos a nossa luta contra os crisóis ou dentro dos crisóis, e temos também a luta que Deus faz para nos aperfeiçoar. Gente, é uma batalha muito forte. Por isso o cristão tem que estar vigilante, tem que estar apegado nas mãos de Deus e de se deixar ser utilizado pelo Espírito Santo. Jerry McCanley era um alcoólatra, bêbado, caído na sarjeta. Passou um diácono, enfiou um folheto no bolso daquele homem. Esse homem leu esse folheto, foi transformado pelo poder de Deus, procurou a igreja, abandonou os vícios, se tornou o maior missionário da Inglaterra entre os alcoólatras e drogados das ruas ali daquela cidade, daquele país. Levou milhares de pessoas ao Senhor Jesus Cristo. Pessoa transformada e restaurada pelo poder de Deus. Deus nos abençoe. Que a imagem do Criador seja restaurada em nossa vida através daquilo que nós permitirmos Jesus fazer em nossa vida. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje. Nós possamos deixar o Senhor operar em nós, tanto querer como efetuar. Para que nós possamos ser a imagem do Senhor, a imagem do Pai, e as pessoas glorifiquem ao nosso Deus que está no céu. Ajuda-nos, como ajudou a Jó, a Noé e outros patriarcas, a serem semelhantes a Ti. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Um bom domingo com a sua família. E vamos para a luta na semana que vai ser dura. Mas as vitórias também virão. Deus abençoe você.